Se você observar, ele começa falando da unidade da igreja, depois ele vai falar do serviço da igreja, os dons do Espírito Santo. Efésios fala muito sobre os dons do Espírito Santo. Depois ele vai falar da vida, o estilo de vida da igreja, justamente que nós estamos lendo aqui, cheia do Espírito Santo. Depois ele vai falar da luta espiritual da igreja. O capítulo seguinte, capítulo 6 de Efésios, vai falar do quê? Nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas contra uma luta espiritual. Ele vai falar dessa luta. Por isso que ele diz assim: tomai, pois, toda a armadura de Deus, para que estejais firmes e tal. Essa é uma carta dirigida à igreja, tratando com o povo de Deus, orientações gerais para a vida da igreja. A unidade, o serviço, o estilo de vida, as suas lutas, as suas preocupações. É uma carta realmente escrita para uma comunidade. E muito bem-vinda para nós hoje. Quando a gente fala então sobre o estilo de vida, justamente aqui, ele vai falar sobre esse estilo de vida. E ele começa dizendo: portanto, vede prudentemente como andais. Estilo de vida, falando para a igreja. Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não vos torneis insensatos, mas compreendam qual é a vontade do Senhor. Mas como que eu vou fazer isso? Gente, na verdade, e eu digo o seguinte, que não tem carta mais presbiteriana do que a carta aos Efésios. Ela não tem regrinhas. Ela não tem regrinhas. É uma carta que fala de um estilo de vida. E eu digo que presbiterianismo não tem regrinha. Presbiterianismo não tem uma cartilha do que pode e não pode. É muito comum eu receber pessoas que tiveram experiências em outras comunidades e elas perguntam: pastor, pode isso, pode aquilo. Crente pode pôr tatuagem? Não pode pôr tatuagem. Crente pode tomar um golinho de vinho ou não pode tomar um golinho de vinho? Crente pode ir em tal lugar ou não pode? Essas regrinhas, deixa eu falar para você, a Bíblia não tem. A carta aos Efésios não tem. A carta aos Efésios não fala de regras, ela fala de princípios, de estilo de vida. Eu digo assim, meu irmão, tem gente que eu acho que precisa de uma cartilha para seguir. E tem igreja que tem. Tem igreja que não pode cortar cabelo, é muito claro, não pode cortar cabelo. Tem igreja que não pode, mulher não pode colocar calça, sabia que tem igreja, né? Não tem isso aí? Tem saia, está claro, uma cartilha. Então o camarada vem para a igreja, pega a cartilha lá, ó. Está pronta, foi feita num mimeógrafo moderno, sabe, mimeógrafo, né? Entrega aquela cópia de mimeógrafo para a pessoa, meu irmão, você segue isso aqui, ó. Não pode passar batom, não pode pôr tatuagem, não pode tingir o cabelo, não pode depilar também, né? As mulheres parecem um lobo, entendeu? Não pode depilar porque é pecado. O cabelo está arrastando no chão, não pode usar calça, sabe essas regrinhas? A gente brinca, mas tem crente presbiteriano que tem sede disso. Parece que quer que o pastor fale o que pode e não pode. Entendeu? Fala assim, meu querido, a nossa igreja não tem cartilha para seguir, tá? Mas ela tem princípios. Ela exige que você conheça um pouco mais. Eu me lembro de a minha esposa conta de um professor que ela tinha, que o cara era o gênio de TI, era professor aqui da Federal, e ele era considerado o evangelista da realidade virtual. Ele foi quem trouxe para o Brasil a realidade virtual. Sabe a realidade virtual que eles colocam o óculos? Aqui ela vai lembrar. E eu me lembro que quando ele ia dar aula, o cara escreveu um monte de livro, o cara tinha tudo na cabeça, trabalhava com princípios. Quando ele começava a escrever na lousa, os alunos perguntavam: professor, não tem uma apostila? O cara olhava para os alunos: apostila? Isso aqui não é cursinho de... Entendeu? Apostila, né? Então tem crente que está trabalhando, que quer apostila, do que pode e não pode fazer. Não temos isso. Nós temos um livro inteiro, entendeu? E você tem que conhecer os princípios essenciais. E a vida com Deus é um lifestyle, um estilo. Você tem que saber o estilo de vida que Deus quer para você. Paulo está falando sobre isso. Na verdade, ele está basicamente falando sobre isso, sobre um estilo de vida. Se você vê assim, quando diz assim, ó, vede prudentemente como andais. Estilo de vida. O presbiteriano não tem cartilha. Ele não tem regrinha de pode ou não pode. Ele tem um estilo de vida. Sabe por quê? Paulo vai dizer: posso todas as coisas. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Não tem cartilha para esse princípio, gente. É vida com Deus. Discernimento espiritual. Na verdade exige muito mais. Tem gente que é tão simples que eu falo assim: olha, eu acho que era mais fácil escrever uma cartilha do que pode, do que não pode. Mas não dá. Porque eu estou falando de algo muito mais profundo,
que exige um relacionamento com Deus, exige o que Paulo vai falar, ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque tem coisa na vida do cristão que está faltando, é discernimento. Quando ele fala sobre essa discussão no início, que ele fala assim, olha, não seja nécio, mas sábio, sabedoria para viver, princípio, estilo de vida. Por esta razão, não se torne um insensato que precisa de uma cartilha, de como fazer, mas compreenda qual a vontade do Senhor. Aí ele vem no verso 18 e diz, não se embrague com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Pronto, aí já veio o crente, então não pode beber vinho, né? Anota na cartilha aí, não pode beber vinho. Claro que a Bíblia não está condenando beber vinho, Jesus bebia vinho, né? Paulo fala para Timóteo, toma um pouco de vinho, relaxa moleque, você está muito estressado. Não é isso, é por causa das enfermidades dele que ele fala. O problema não é beber vinho, é aquela história, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Na nossa vida, nesse estilo de vida cheio do Espírito Santo, tem coisa que não é pecado, mas pode se tornar. Então acende a luzinha amarela ali, ó. No caso, por que ele usa a figura do vinho? Que vinho é pecado? Claro que não. Eu não posso legislar, eu não posso colocar uma regra que Deus não colocou. Não beberás vinhos, não é o 11º mandamento? Não está na sua Bíblia lá em Êxodo? Não beberás vinho? A Bíblia chega a falar assim, que o presbítero não seja dado ao vinho. Então pode tomar, mas não pode ser abusado. Se o texto está dizendo não vos embriagueis, porque está pressupondo que tem pessoas que bebem dentro da igreja, e não é pecado. Mas não abuse. Há coisas que não são necessariamente pecado, mas pode se tornar. Essa é que é a questão. Mas por que vinho aqui? Não tem figura melhor para falar do enchimento do Espírito Santo, como contraste, você está embriagado com o vinho. Sabe por quê? Você já viu uma pessoa alcoolizada, ou você já tomou algumas a mais na sua vida? Tudo bem, antes de você se converter. Você nunca tomou um pouquinho a mais? Nunca passou da dose? O que acontece com a gente? A primeira sensação é que as pernas ficam meio mole, assim, né? Mas mais do que isso, o vinho, ele entra na corrente sanguínea, o álcool entra na corrente sanguínea, não importa o que for, ele vai para o cérebro, e ele interfere em toda a sua maneira de ser. O tom da voz, muita coisa que você não tem coragem de fazer, você faz. Ele muda o seu estilo de ser. Você percebe claramente que a pessoa está alcoolizada pela voz dele, pelo jeito dele de andar, pelas coisas que ele está falando. Fala, peraí. Tanto que quando a pessoa faz algumas coisas que não deve, a gente diz assim, não foi ele, foi o álcool. Mas a responsabilidade dele antes, né, de ter enchido a cara, pois fez besteira. Tanto que no nosso país, beber não é crime, mas beber e dirigir, e o que é? É crime, não é? Se passar lá, nunca coloquei a boca no bafômetro, não sei como que funciona, mas se você pôr a boca no bafômetro e passar lá da medida, não sei nem qual que é, dizem que se você tomar meio cálice de vinho, já passa, um copo de cerveja, não sei. Agora é tolerância zero, né? É crime. Então, na verdade, o vinho, ele interfere na sua maneira de ser, tá? Ele influencia tudo que você faz, a partir do momento que você está alcoolizado, vai ser afetado. O cara está afetado pelo álcool. Não tem figura melhor. Quando ele faz esse contraste, olha, não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí vai um crente da cartilha, da apostila, beber vinho é pecado. Não, ele não está dizendo isso. É um contraste. Assim como o vinho tem um poder de influenciar o que eu falo, o que eu faço, as minhas atitudes, ele fala assim, se deixe influenciar pelo Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo, você tem que se embriagar, é do Espírito Santo. A ideia está cheio não de vinho, mas cheio do Espírito Santo. Ou seja, as suas palavras, as suas atitudes, seu estilo de vida. É isso. O contraste é muito claro. Não deixe que o vinho, ou pode tirar o vinho e colocar qualquer outra coisa. O que pode e o que tem poder de controlar as pessoas? Vinho é um contraste mais claro, mais óbvio, mais simples, mais fácil de ensinar. Mas pode ser que alguém fale assim, eu não tenho nenhuma dificuldade com vinho.
E qual é a sua dificuldade? O que na sua vida tem um poder de interferir, que te deixa irado demais, que te deixa seduzido demais, que muda a sua maneira de falar, de agir, interfere? Substitua. Qualquer coisa que mude o seu estilo de vida, que te afeta, mexe com você. Não se embriague disso, mas enchei-vos do Espírito Santo. E é interessante que a palavra enchei-vos do Espírito Santo, no grego, está no passivo. Eu poderia traduzir literalmente, deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Porque envolve um ato meu, sim. No momento em que eu me deixo encher pelo Espírito Santo, nós vamos ver o que é, agora que é a mensagem. Mas não é algo que, é algo que depende do Espírito Santo. Eu tenho que fazer algumas coisas, tá? Porque tem coisa que impede, tem coisa que entristece, tem coisa que me impede de ser cheio do Espírito Santo, mas em última instância, quem nos enche do Espírito Santo? Ele mesmo. Não está na passiva. Deixai-vos encher pelo Espírito Santo. E aí então ele vai discorrer aqui, nesse estilo de vida, tá? Algumas, interessante a maneira que ele coloca aqui. Eu poderia dizer assim: como eu posso me deixar encher do Espírito Santo? Como? O que a Bíblia nos fala? 3 coisas pelo menos. Poderia colocar 4 aqui, vamos ver se o tempo vai permitir. Se eu colocar 3 já está bom demais. Primeira coisa que ele coloca aqui, para que eu possa me deixar encher do Espírito Santo. Verso 19a. Falando entre vós com salmos. Olha lá. Verso de número 19, o que diz aí? Falando entre vós com salmos. Depois ele continua entoando e louvando de coração o Senhor com hinos, cantos espirituais, dando sempre graças por tudo nosso Deus e Pai. Mas primeiro, esse primeiro ponto, falando entre vós com salmos. Então, é muito importante aquilo que nós falamos, aquilo que sai, aquilo que nós transmitimos, falando aquilo que edifica, eu poderia dizer. Se você voltar um pouquinho, uma página na sua Bíblia, capítulo 4, verso 29. Olha lá, 4, 29. Quem tiver com a Bíblia aberta pode ler. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeça o Espírito Santo. Ou seja, aquilo que eu falo pode entristecer o Espírito Santo. Porque na verdade o problema é mais profundo. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Aí que está. Na verdade, aquilo que nós falamos reflete o que está dentro de nós. Óbvio. Se eu estou com raiva, as minhas palavras vão ser repletas, cheias, né, de ira, de ódio, de raiva. Então a boca fala que está cheio do Espírito Santo. Então a ênfase na Bíblia é essa. Claro que tem um ponto interessante. Olha só, olha o contraste. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Fale aquilo que edifique, transmite graça ao que ouve. Quando a gente fala do Espírito Santo, então a gente tem que lembrar de uma coisa. Paulo vai falar aqui, principalmente na carta dos Efésios, em outras cartas também, de um processo que ocorre na nossa vida, que esse falar o que edifica envolve muita coisa. Primeiro, para você se revestir de algo muito bom, algo que edifica, você tem que se despir daquilo que não edifica. É aquele contraste que Paulo vai falar assim: você tem que se despir do velho homem, da velha natureza, para se revestir do novo homem. A ideia é clara: se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, você tem que realmente se despir de certas coisas que não convém, para deixar o Espírito Santo encher, e o Espírito Santo naturalmente transformar seu estilo de vida. Porque tem coisa que pode estar entristecendo o Espírito Santo. É impedimento. Aqui não é regrinha e cartilha, veja bem, é princípio ainda. Eu tenho que ver aquilo que pode entristecer o Espírito Santo. A Bíblia fala: irai-vos e não pequeis. Não põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Na verdade, a Bíblia vai mostrar esse contraste. Aqui em Efésios mesmo, ele vai dizer assim: olha, aquele que roube, não roube mais, antes trabalhe para ter com que, né, comprar com o próprio dinheiro, fazer as coisas. Então, ela vai encontrar negativo, o que eu tenho que deixar, o que eu tenho que fazer. Isso não é regrinha, não é apostilinha pronta, não é cartilha, mas são princípios, estilo de vida. Tem coisa que é muito clara, é muito óbvia.
estilo de vida. Nesse processo de despir do velho antes de revestir do novo. Porque o duro é eu buscar estar cheio do Espírito Santo, buscar a graça de Deus na minha vida, sem me despir do velho, fica uma coisa muito esquisita. Eu me lembro da ilustração assim, mais forte que eu gravei até há 20 anos atrás. Eu me lembro que assisti uma palestra com o professor Dr. Augusto Nicodemos, que é professor lá do Mackenzie, na pós-graduação. Eu me lembro que ele dizendo assim, ele fez um doutorado dele na África do Sul, e havia alguns períodos assim que eles tinham alguma folga, um período mais longo, e eles iam visitar trabalhos missionários que está sendo feito em algumas tribos. E ele foi na tribo dos Zulus. E aconteceu, estava havendo um avivamento ali. Muita gente se convertendo naquela tribo, um trabalho extraordinário. E aconteceu uma coisa muito interessante. A feiticeira, a chefe, bruxa, né, daquela tribo, se converte. E essa mulher, ela tinha um voto. Ela tinha um voto de não tomar banho. Mas já tinha passado assim algumas décadas, né? Você pode imaginar uma mulher na África, algumas décadas. Elas faziam um asseiozinho, evidentemente, né? Mas não tomava banho, era um voto dela. Então ela tinha aquela roupa dela, catinguenta, entendeu? Que ela vinha de longe, todo mundo já sentiu o cheiro. Quando ela entrava na oca, lá na cabana lá que eles adoravam, ela tinha se convertido, essa mulher, né? Mas ela se converteu, mas ela não largou aquele voto, aquele negócio dela, né? E quando ela entrava lá no recinto que eles adoravam a Deus, era uma coisa insuportável. O culto acabava rápido, ninguém aguentava. Você imagina uma mulher na África, assim, alguns 10, 20, 30 anos sem tomar banho? Jesus, não consigo nem imaginar, né? Aquela coisa forte. E era uma coisa terrível, ninguém mais sabia o que fazer. Até que o missionário, então, reunido com as mulheres, a SAF dos Zulus, né, falou assim, olha, tem uma ideia, nós vamos achar uma solução. Não queremos ofender a feiticeira, mas nós vamos achar uma solução. É o seguinte, no próximo culto nós vamos chamar ela na frente, nós vamos dar de presente para ela um vestido novo, uma vestimenta lá dos Zulus, né? Então fizeram aquela vestimenta, um tecido bonito, costuraram para ela, colorido, daquele jeito lá dos Zulus, né? E chamaram ela lá na frente, né? Falaram, sim, minha senhora, agora você vai ganhar de presente, né? E mostraram o vestido. E ela ficou toda contente, agradeceu todo mundo, e todo mundo lá abraçando ela, né? Eu imagino. Despediram dela, todo mundo aguardando, próximo domingo, o pessoal lá no culto, ansioso, bem-vinda. De longe viram ela com o vestido novo, todo mundo já começou a gritar, aleluia, ela colocou o vestido, que benção, vamos poder cultuar em paz aqui, né? Mas aí, qual foi a surpresa deles, né? Quando ela entrou no recinto de adoração, vestido novo. Mas ela simplesmente, naquele dia do culto, ela pegou o vestido e colocou por cima, dos trapos velhos dela, sem tomar banho, sem nada, e foi para o culto, entendeu? Ela não se despiu do velho, antes de revestir do novo. E eu me lembro exatamente dessa ilustração que o Dr. Augusto conta, nesse texto exatamente, que ele diz assim, o cristão que começa a buscar o Espírito Santo, sem se despir dos velhos, fica igualzinho aquela velha ex-feiticeira dos Zulus, que colocou a roupa por cima. Então existe esse aspecto, falando aquilo que edifica, ele fala, mas não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim aquilo que é bom para edificação, transmitir graça, porque isso entristece o Espírito Santo, atrapalha esse processo. Então, as três coisas que o texto sagrado vai nos mostrar aqui, eu posso até adiantar as três, falando, louvando e agradecendo, você pode pensar no contraste oposto. Falando aquilo que edifica, ou falando aquilo que não edifica. Qualquer coisa que não edifica, que atrapalha, o que sai da nossa boca? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Não é cartilha, gente. Pelo amor de Deus, senão eu tenho que fazer assim, ó, dicionário do crente. Entender? Dá para cada um. Olha, essas são as palavras que podem sair da sua boca. Não existe isso, gente. Isso precisa de discernimento espiritual, se despir do velho, se revestir do novo, se deixar encher do Espírito Santo, falar, Senhor, aqui as minhas palavras. Eu me lembro quando eu me converti, gente, antes de eu me converter, primeiro que eu já nasci numa família de italianos, italiano daqueles bem antigo que fala, mas italiano, cada 10 palavras 9 é palavrão, sabe? Eu cresci nesse ambiente, né?
Eu vivia depois no mundo, num ambiente que era muito palavrão, era muito. Eu morria de medo, porque os crentes não falavam nenhum palavrão. Até que eu conheci melhor eles, claro, eles não falavam na igreja, né? Até que eu fui conviver com ele, né? Deixa um crente dar uma martelada no dedo, que você vai ver só. Ele sozinho, lá no fundo que está na casa dele, ele vai xingar todo mundo, né? O pastor, a igreja, todo mundo. Mas o que eu falo assim, é uma coisa assim que é hábito também. A gente fala naturalmente, coisa que não edifica. E não é só um palavrão em si que vai escandalizar todo mundo. Às vezes as nossas conversas são tão vazias, tão sem sentido. O cristão deveria ser alguém assim que tem muita coisa para falar. Se você tiver 10 minutos para conversar com alguém, o que você vai transmitir para aquela pessoa? Quer seja num contexto aqui de comunidade, quer seja lá dentro da sua casa, quer seja no seu ambiente de trabalho, o que sai da vossa boca tem edificado? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aí ele vai ainda continuar no capítulo 4, longe de vós amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e assim toda malícia. Então são obras que a Bíblia diz da carne, natural da gente. Mas antes, sede uns para com os outros, benignidade, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, primeira coisa que a gente tem que observar, o que falamos. O que falamos. Eu fico vendo, gente, olha, Facebook é uma coisa terrível, né? Porque revela muito da gente. Tem gente que tudo que posta lá é reclamando de alguma coisa, é maldizendo, é xingando, é brigando, é gente polêmica. É a palavra grega realmente para polemoi, que é a pessoa que está sempre em guerra, não transmite graça. Você ouve, vê coisa sendo postada, gente, só coisa ruim, sem contar aquelas coisas terríveis, né? Aquelas imagens maravilhosas, né? O sujeito levou um tiro na cabeça, o caminhão passou por cima, e tem gente, não edifica, não transmite nada de bom. Uma pessoa que conhece a Deus, que conhece a palavra de Deus, nós temos tantas coisas boas para compartilhar. E a Bíblia é muito clara quando ela fala sobre isso. Hebreus 12, ela diz assim, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém de vós seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Amargura. Tem coração que está tão amargurado, que você conversa 5 minutos com a pessoa, você fica amargurado também. Nunca aconteceu, você está bem tranquilo, em paz. Você levantou naquele dia alegre, feliz, cantando. Aí você começa a conversar com a pessoa, 10 minutos, 20 minutos. Aí de repente você está amargurado, igual ela. Você começa a ficar também amargurado, e aquela coisa pesada, daquele amargo assim, sabe? E as palavras da boca saem amargas. E a Bíblia diz que uma raiz de amargura contamina muito. Esse texto foi escrito para uma igreja, uma comunidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quando a gente está amargurado, a gente deve colocar diante de Deus, Senhor, eu estou amargurado. A gente, somos humanos, gente, pelo amor de Deus. Ninguém nunca acordou amargurado, né? Irritado, alguma coisa, coloque diante de Deus. A Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo seja conhecido diante de Deus, vossas orações, súplicas e ações de graça. Está faltando paz? E a Bíblia continua dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração, a razão e as emoções. Tem hora que a gente está tão mal, que eu vou falar, é melhor não conversar com ninguém, é melhor ficar em silêncio, é melhor não falar. Fala com Deus, derrama diante dele, fala tudo, fala, Senhor, estou amargurado, estou mal. Se eu conversar com o meu cônjuge, eu vou amargurar ele. Se eu conversar com o meu filho, eu vou amargurar ele. O pior é que nessas horas que a gente cria coragem para falar tudo aquilo que a gente tinha que ter falado. Eu sei que falar é fácil, mas na prática é difícil, né? Compartilhar aquelas coisas que tem que ser tratado em casa, num dia que você estiver na maior paz, a pessoa também na maior paz, todo mundo zen, todo mundo tomou maracujina. Vamos conversar aquele problema, mas não, né? A gente sempre vai tratar dos problemas quando estamos amargurados. Já que estamos falando nisso, não é verdade? E aí descarrega tudo, né? Bom, isso não deve acontecer na casa de ninguém, não é verdade? Isso aí é coisa, né? Eu sei. Então, gente, primeira coisa, falando. Segunda coisa, verso 19b, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos, cantos espirituais. Olha aí a questão do coração. Eu poderia dizer, louvando de coração. Porque louvar de boca é fácil. Agora, louvar de coração é complicado.
E a Bíblia diz que esse ato, porque o que é louvar? O que significa a palavra louvar? A palavra louvar significa literalmente bendizer. Bendizer de coração. Estou com uma raiva da pessoa, mas eu bendigo ela. Peraí, tem alguma coisa errada. Bendizer de coração, é uma coerência do que está lá dentro, do que sai aqui. Porque a Bíblia diz que Deus não é com o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. A Bíblia diz claramente, na época de Cristo, ele olhou para os religiosos daquela época e falou assim, ó, bendisse o profeta a vosso respeito. A boca, eles me bendizem, mas o coração está longe de mim. Me louvo com a boca, o coração está longe. Então, é interessante isso. Louvando de coração o Senhor. Não é da boca da fora, não é ser falso. É tratar da fonte. Porque alguém diz assim, pastor, eu não vou ser falso com a pessoa. Eu não vou falar uma coisa boa, se lá dentro está tudo ruim. Não é para falar coisa boa mesmo. Você tem que tratar o problema, a fonte. Que a boca fala, está cheio o coração. Então, se da boca só sai coisa ruim, raiva, ira, ódio, amargura, o problema não é a boca, gente. A boca é só o alto-falante, o problema é a fonte. Como a coisa de Deus trata do coração. Pede, Senhor, cura o meu coração, arranca essas coisas ruins de mim, essas amarguras, e eu quero louvar de coração. Louvar é bem dizer, gente. Louvar é bem dizer. E nós estamos numa época difícil. É difícil ser bem dizer, né? Porque tudo que acontece leva a gente a maldizer. A gente acaba falando mal. A gente fala mal do governo. Compreendo. Desculpa, mas compreendo. Mas a Bíblia diz para a gente orar pelas autoridades instituídas. Orar pelo rei, por todos os governantes, né? Orar. Depois você pode maldizer, mas ora primeiro um pouquinho. Vai. A gente está vendo o que está acontecendo, está todo mundo irado. Mas bem dizer, gente, louvar isso, de coração. Fazer com que aquilo que você fala irá realmente edificar a vida do outro. Bem dizer. Alguém disse certa vez, nós não somos contra ninguém, nós somos a favor de Cristo. Se você for a favor de Cristo, metade dos seus problemas se resolve. Não sou contra ninguém. Eu não tenho que ficar trabalhando contra ninguém. Hoje de manhã a gente falou muito sobre essa questão. Nós estamos amanhã, dia 12 de outubro, né? Os religiosos do nosso país já estão desde hoje. Eu estou vendo um monte de postagem lá. 99% do meu Facebook, meus amigos, não são crentes. Então lá estão todos, Maria, é a imagem de Maria, e Maria para cá. Meu querido, eu não sou contra Maria. Eu não sou contra ninguém, eu sou a favor de Cristo. Se o cristão seguir esse caminho, ele resolve metade dos problemas. Eu não tenho que atacar a religião de ninguém, eu não tenho que atacar a espiritualidade de ninguém, eu não tenho que atacar a fé de ninguém, eu não tenho que atacar o ídolo de ninguém. Eu falo de Cristo. As pessoas precisam conhecer a Cristo. O ídolo cai do altar, gente. O santo sai sozinho, não empurra. Fala muito sobre isso de manhã com a igreja, sobre essa questão. Então, meu querido, primeira coisa, fale aquilo que edifique. Louve, seja coerente com o coração. E por fim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um espírito de gratidão. Olha, não tem coisa que mais atrapalha a nossa espiritualidade que a ingratidão. Porque a ingratidão ela vai cair numa coisa que a Bíblia condena, que é murmuração. E a Bíblia fala muito sério sobre isso. Isso é um pecado. Pessoas estão sempre reclamando de tudo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é um problema espiritual. Eu conheço pessoas que têm tudo, está tudo bem. Olha, Deus tem abençoado na vida profissional, na vida familiar, não falta nada, com saúde, trabalho, os filhos, família, esposa. Claro, problema todo mundo tem, estamos resolvendo. Você conversa 5 minutos com a pessoa, cada 10 coisas que fala, 9, 12, 11, sei lá, vamos exagerar, é reclamando. Não agradece. Gente, vamos olhar para aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Você tem motivo para agradecer a Deus, a sua família, as bênçãos que Ele tem derramado na sua casa, seus filhos, sua esposa. Quantas coisas Deus tem feito. É uma exortação da Bíblia, gente. Isso não é cartilha. Isso não é apostilinha para a gente seguir. Isso é estilo de vida. Se torna um hábito. Não diz que o monge se faz, é um hábito. Tem gente que tem um hábito de reclamar. Ele pode ter milhões de coisas para agradecer, mas ele já está habituado a reclamar.
Eu me pego nisso muitas vezes. Porque primeiro a gente reclama porque não chove. Olha como a gente cai nesse negócio, né? Não chove, aí você vai sair aquela chuva, que coisa, que chuva, e começa a reclamar da chuva, essa chuva, olha a chuva que está caindo, olha a chuva, aí manda o sol, esse sol, essa chuva, gente, só reclamação. Você fala assim, meu Deus do céu, como a gente reclama de tudo, nada está bom. Isso mostra espiritualidade, a Bíblia fala de um espírito agradecido. Eu gosto lá de Colossenses 3,15, quando ele fala assim, olha, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. É um estilo de vida, é ser agradecido. É no meio de todos os problemas que essa vida oferece, a gente ter ainda um espírito de gratidão, que agrada a Deus. Deus se agrada de filhos gratos. Né? E tem coisa que desagrada. Olha, não tem coisa que desagrada mais a Deus. Você se lembra do povo de Israel, os 40 anos do deserto? O que que Deus fala? Que ele durante todo esse tempo estendeu a mão para um povo ingrato, que murmurar é ficar reclamando, entendeu? Olha, 3 coisinhas, poderia ter mais. Se você continuar lendo, eu não vou entrar no ponto aqui, mas se você continuar lendo, ele vai falar assim, ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você pega ler o capítulo seguinte inteirinho, capítulo 5, 6, vai embora. Ele vai mostrar, dentro dos vários contextos nossos, o espírito de sujeição. Aí ele vai falar assim, vós filhos, sujeitai vossos pais. Ele vai falar no contexto de relacionamento pais e filhos, no relacionamento marido e mulher, no relacionamento empregados e patrão, senhores e servos, o espírito de submissão, de humildade, porque não tem nada que, aí vamos dizer assim, mais rompe com o enchimento do Espírito Santo, que é o espírito de rebelião, de resistência, de ficar resistindo a Deus. Mas eu vou destacar só essas 3, eu não vou entrar nesse outro ponto. Então eu poderia dizer assim para você, 3 coisas que podem me ajudar a ter uma vida cheia do Espírito Santo, e que o oposto delas, o contraste delas, claramente, vai bloquear o enchimento do Espírito Santo, falando aquilo que edifica, louvando de coração ao Senhor, bendizendo e agradecendo. Você começa a se policiar na sua vida, Senhor, será que minhas palavras estão edificando? Será que o meu coração existe esse espírito de bendizer a Deus, bem dizer as pessoas? O oposto você sabe o que é maldizer. Tem gente que tem uma facilidade. Claro, você pode estar vivendo um problema pontual, né? O cara está aprontando um monte com você, você vai perguntar, e fulano, uma benção. Não, não é benção. Eu estou sofrendo na mão dessa pessoa, está fazendo mal para mim, é pontual, eu entendo. Vamos tratar. Então, e a terceira e última coisa, agradecendo, espírito de gratidão. Eu creio que essas 3 coisas são orientações preciosas que o Espírito Santo colocou no coração do apóstolo Paulo, que ele registrou aqui na carta dos Efésios, e ele diz assim, meus queridos, vede prudentemente como vocês estão andando, estilo de vida, não se embriague de vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, deixai-vos encher, deixe que o Espírito Santo interfira, como? Falando, né? Louvando e agradecendo, um estilo de vida. Vamos falar com Deus agora e fazer uma autoanálise. Eu não vou julgar você, você não vai me julgar. Cada um vai fazer um auto-julgamento. Coloque a sua vida diante de Deus. Fala, Senhor, será que o que sai da minha boca tem edificado? Desde aquilo que eu posto na internet, que eu converso em particular com outros irmãos, eu estou bem dizendo? Pessoas que só maldizem, desanimam. Às vezes a pessoa está tão animada com a igreja. Tem gente que consegue ver tantas coisas boas que Deus tem feito na nossa igreja, na nossa comunidade. E tem gente que não. Tem gente que está sempre infeliz, nada está bom, mas não é só o problema da igreja. Você pode ver que em todas as áreas da vida da pessoa, há um espírito de insatisfação, de reclamação, de murmuração, que é pecado isso, gente. Se não está bem dizendo, maledicência. Pode ver que sai da boca maledicência. Falar mal é pecado, gente. E o pecado faz o quê? A Bíblia disse aqui, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força cósmica. O Espírito Santo não é uma energia que desce do alto. O Espírito Santo é uma pessoa inteligente, que vem habitar no coração do crente. E a Bíblia diz assim, deixai-vos encher dele. Como o vinho vai interferir no seu estilo de vida, deixa que o Espírito Santo interfira no seu estilo de vida. Falar, Senhor, eu preciso estar mais cheio do Espírito Santo.
eu estou amargurando meus filhos, eu estou provocando a ira. O Efésios vai falar isso, não provoquei a ira aos vossos filhos, mas criai-os no Senhor. Eu estou provocando briga dentro de casa, eu estou provocando muita coisa, menos transmitindo coisa que edifica. E dentro da igreja também, tem gente que só causa divisão. O espírito de divisão, a Bíblia diz, olha, sabe o que a Bíblia fala de gente assim? Quando você vê, num convívio, tudo bem, tem uma coisa pontual, duas, mas peraí, quando já vê que é um estilo de vida da pessoa, ela já vem se arrastando tudo quanto é igreja, causando divisão, sabe o que a Bíblia fala? Afasta-te, apartai-vos, evite, são os termos bíblicos para gente desse tipo, que está o tempo todo dizendo coisa que não edifica, está o tempo todo maledizendo, não bendizendo, que é o não louvando, e o tempo todo reclamando. A Bíblia fala que é o espírito de divisão. E a Bíblia diz assim, evita a pessoa contenciosa. Depois de ter sido exortado várias vezes, não tem jeito, então já está. Evita. A Bíblia fala, evita. Então, meu querido, eu não quero ser evitado por ninguém. Eu quero que as pessoas tenham prazer de estar do meu lado. Tem gente que você tem prazer de estar do lado da pessoa? Ela vai falar coisas boas, ela vai edificar a sua vida, ela vai te mostrar pontos positivos para você agradecer, ela vai te ajudar a louvar a Deus, vai te ajudar a ter um espírito de gratidão. Isso aí agrada a Deus e ajuda você a estar cada vez mais cheio do Espírito Santo. Você vai ser luz dentro da sua casa, o Espírito Santo vai ser o árbitro, você vai ser luz lá dentro, você vai ser pacificador e pacificadora. É o que está faltando nesse mundo, gente. O que falta é eu ser mais pacificador e menos contencioso. Isso é um contraste claro. Eu tenho que escolher de que lado eu estou. Eu tenho que escolher se eu quero ter um estilo de vida cheio do Espírito Santo ou cheio de mim mesmo. Tem pessoas que não estão cheias do Espírito Santo, precisam esvaziar. Enquanto eu não me esvaziar de mim mesmo, eu não vou me encher do Espírito Santo. É o que a gente diz, a pessoa está cheia de si. A pessoa cheia de si, é cheia de razão, está sempre com a razão, né? Ela sempre é melhor do que tudo, que todos, nada está bom, superior. A pessoa está vazia de Deus, cheia de si. Meu querido, que Deus nos dê a graça de termos uma vida cheia do Espírito Santo. Mas antes disso, precisamos ser menos cheios de si, nos esvaziar de nós mesmos e deixar que o Espírito Santo nos preencha. E a ideia, a figura melhor é essa. Se o copo não estiver vazio de si, esquece. O Espírito Santo não entra, não abençoa, não preenche. Feche seus olhos, fale com Deus, faça uma análise na sua vida. Eu vou fazer na minha, viu? Eu tenho certeza que eu tenho muita coisa na minha vida que eu posso melhorar. Eu queria bem dizer mais, sabe? Eu queria ter palavras de sabedoria. Eu queria ser mais agradecido a Deus, apesar de todos os problemas que eu tenho certeza que eu, você, todos nós enfrentamos. Mas a minha oração, Senhor, eu quero ser mais agradecido. Vamos orar, vamos colocar nossa vida diante de Deus. Ó Pai querido, nós estamos aqui na Tua casa essa noite, reconhecendo, Senhor, que, infelizmente, ó Pai, muitas vezes, nós não estamos andando